Então, eu acho que nós vamos passar a palavra ao professor Eduardo Delavanze, né? Antes, eu vou fazer um breve relato de onde o professor atua, né? Depois, se estiver faltando alguma coisa aqui, você me corrija, tá, Delavanze? Então, o professor Delavanze, ele se formou fez a graduação pela Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Depois ele fez o mestrado também pela PUC, né, do Rio de Janeiro, onde ele fez a graduação. O doutorado ele fez na Universidade de Colorado. É professor atualmente adjunto da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, revisor do periódico da ASTM, Geotechnical Testing Journal, e revisor do período do Journal of Geotechnical and Geoenvironment Engineer. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em geotecnia. Atua principalmente nos temas análise de fluxo, modelagem centrífuga, solos não saturados. Atua também como projetista e consultor na área de geotecnia. Então, Delavanze, se você quiser complementar alguma informação, fique à vontade. Nós, da área da geotecnia, agradecemos mais uma vez a sua presença, por você ter aceitado o convite. Em nome do curso de Engenharia Civil, eu agradeço novamente, desejo uma boa palestra para você e está com a palavra. Muito obrigado, eu agradeço a todos. É uma honra para mim poder participar da comemoração dos 50 anos da UEL. E quando o Carlos ele me convidou, eu passei, eu acho que 2 meses pensando no tema, né? E aí eu pensei, se eu falar de pesquisa em geotecnia, todas as outras pessoas que não são geotécnicos não vão gostar da palestra, né? E eu acho que a gente tem que celebrar esses 50 anos e ao mesmo tempo que nós celebramos, como o professor Aron falou sobre os jubileus, né, nós trabalhamos em silêncio, mas nós temos que parar e pensar, né? Olhar o legado que nós deixamos, a tradição que formamos, e aonde estamos e para onde nós queremos ir, né? E isso eu acho que é importante, e eu gostaria então de fazer um pequeno relato e colocar alguns pontos depois para discussão e para nossa meditação. Eu vou apresentar a minha tela, vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que vocês consigam ver. Estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim. Tá. Muito bem. Então, depois de 2 meses de silêncio, o Carlos falou, bom, e aí, já tem o tema da palestra? E eu pensei, e aí eu pensei, vou fazer uma coisa diferente, né? Eu vou falar sobre a indústria de projetos em engenharia civil, legados e desafios futuros, né? Para nós discutirmos, né? Mostrarmos, vermos visões diferentes e o que nós enfrentamos, né? Eu vou fazer só um pequeno sumário, né? Eu vou colocar quem eu sou, né? Depois eu vou fazer uma pequena introdução à indústria da construção civil no Brasil, como somos, né, em termos de indústria de construção do Brasil comparado a um outro país, né, algumas características da indústria de projetos que, depois que nós entramos na indústria de projetos e trabalhamos nela, é que nós começamos a observar como que essa indústria e às vezes de dentro da academia nós não conseguimos ter essa visão clara, né? Às vezes nós só temos um pequeno ponto de vista e nós não enxergamos a verdade como um todo, né? E depois vou fazer um paralelo interessante, tá? Depois eu vou falar do legado, dos desafios, né? E depois há um convite à inovação tecnológica, né? E um pontinho para abrirmos depois as discussões e meditações, né? Quem sou eu, né? Eu vou tirar tudo de mim, Raquel. Esqueçam
o meu título acadêmico de doutorado no Colorado, o meu mestrado. Esqueçam se eu sou revisor de periódicos internacionais, que eu já fui pesquisador do CNPq, esqueçam tudo. Eu sou hoje aqui como um engenheiro civil e um empreendedor, um filho de uma instituição de ensino de outro estado, né, que eu fui formado para entrar no mercado de trabalho, e depois eu fui galgando a minha carreira, e em 2013, então, eu decidi abrir uma empresa e pegar os talentos da minha equipe de projetos, da minha equipe de pesquisadores. Conversei com todos e perguntei: vocês gostariam de aplicar na prática toda a teoria que vocês desenvolveram aqui dentro? Se nós somos bons na academia, teremos que ser bons na prática, né? E a molecada na época disse sim. E aí então nós abrimos a empresa e começamos a participar do mercado de trabalho. Estamos aí há 8 anos aí calejando no mercado de trabalho. Então eu tinha uma visão de academia, eu diria para vocês, eu poderia dizer para vocês, de um certo ponto de vista pura, né, do pesquisador e do idealista, e eu comecei a ter também uma visão do pesquisador que coloca na prática, que enfrenta desafios e que gostaria de ver um país diferente, né, melhor, né, como engenheiro e como empreendedor, né? Então, hoje, o que nós fazemos, né, como engenharia de projetos, né? Fazemos projetos de pontes, modelos aí de interação solo-estrutura, pontes protendidas, viadutos estaiados. Nós fazemos esses projetos, as análises estruturais, prédios baixos, prédios ultra altos, efeitos, análises dinâmicas. Nós simulamos vento sintético, mas temos que calibrar com túnel de vento. Estamos calculando até sistemas estruturais para suporte de sistemas de arresto de aeronaves, né? Então, nós estamos nessa engenharia do século XXI, que é uma engenharia de modelagem intensiva, né, que nós não só temos que ter a habilidade teórica, né, que sustenta toda o nosso conhecimento, mas nós também temos que ter um domínio também de outras áreas, geralmente não afins, né, como a parte numérica e principalmente a parte constitutiva, né? E hoje nós estamos entrando e caminhando a passos largos, eu diria, para a integração de todas as disciplinas da engenharia, né? Quando nós falamos de um projeto hoje, eu não tenho que só saber o comportamento do solo, mas eu tenho que saber também o comportamento do concreto protendido, do aço. Eu tenho que saber a interação entre esses materiais, e é isso que é a nossa realidade, para onde nós estamos caminhando, né? O que ocorre são esses desafios que nós temos que, no dia a dia, estarmos sempre nos adaptando, estudando e nos qualificando por conta própria para enfrentar, né, os desafios que nós temos aí no dia a dia, né? A indústria da construção civil no Brasil. Quando eu decidi abrir a empresa, né, e dei um basta às estatísticas da academia, eu me sentia refém de estatísticas, né? Onde você é obrigado a publicar uma certa quantidade de artigos, você força as pessoas do seu grupo de pesquisa a trabalharem sob pressão, de modo a ter uma produção, e às vezes a produção ela não sai com o esmero que nós gostaríamos que saísse, devido a todas essas pressões do meio.
E quando eu fui, então, para e decidi pegar toda a minha equipe de pesquisadores e ir para o mercado, depois eu quis saber o tamanho do mercado. E hoje, atualmente, nós temos cerca de 179.800 empresas. 180 mil empresas de engenharia civil atuando dentro da construção civil no Brasil. Né? E o que me surpreende é o seguinte: é, pelos dados do IBGE, tá certo? Praticamente 50% do nosso mercado está focado na incorporação imobiliária e construção de edifícios, ou seja, num mercado que não depende ou não está ligado diretamente à tutoria, vamos dizer assim, do poder público. Né? Está ligado a, vamos dizer assim, uma parcela do mercado entre potenciais compradores e potenciais vendedores. Né? Também me chama a atenção, por exemplo, que transportes, onde nós precisamos de investimentos em ferrovias, rodovias, metrôs, a mobilidade urbana, somente 2% dessas empresas elas atuam nesse setor. Né? Energia elétrica, telecom, óleo e gás, saneamento, também muito pouco, 2%. Embora seja uma indústria potencialmente rica e grande, né? Muito pouco. Né? Construção de outras obras de infraestrutura, como portos, aterros sanitários e assim por diante, 3% das empresas. Né? E os serviços especializados para a construção, entram todas as projetistas, entram as executoras de fundações, tirantes e assim por diante, contam com 35% desse universo. Né? Saneamento também me chamou a atenção, né? Muito pouco, 2%. Né? Quando a gente somos, né, o que nós somos e como nós nos comparamos, por exemplo, com economias mais consolidadas e aberturas de mercado, por exemplo, os Estados Unidos, né, nós vemos que construção civil e incorporação ela está relacionados, cai de 50% comparação com o Brasil, cai para 29% nos Estados Unidos. Né? E nós vemos que a parcela de transporte e saneamento, ela junta, né, são 36% do mercado americano. Então, nós vemos que a preocupação com logística, né, e saúde pública, vamos dizer assim, lá é muito maior, vamos dizer assim, do que ocorre aqui no Brasil. Né? Existe uma diferença, existe muitas concessões, muitas parcerias, regras claras, né? E como entrar no mercado, ele é aberto a todos. E lá é guiado mesmo pela excelência. Né? Então, inclusive, a estatística deles é muito mais clara, ao ponto de eles identificarem engenharia emergencial. Né? Existem certos escritórios de projetos nos Estados Unidos especialistas em engenharia emergencial. O prédio começou a adernar, começou a ter patologias com problemas, tem empresas especialistas na estabilização e recuperação desses prédios. São alta expertise. Né? E a parte de mineração metais, lá, cerca de 2% desse mercado, existem empresas aí de projetos focados na parte de mineração e metais. Pelos dados do IBGE, a parte de mineração e metais é tratada de modo separado, né? Mas ela deveria de estar aí dentro, como obras de infraestrutura, dentro da própria indústria, na parte do Brasil. Então, a gente pode comparar que os nossos mercados, embora nós tenhamos economias, vamos dizer assim, abertas, né? A nossa distribuição de serviços e os pesos das nossas indústrias no Brasil. Né? O marco regulatório de saneamento está começando a mudar esse aspecto, né? E hoje nós temos vários contratos para desenvolvimento de projetos em saneamento, desde Santa Catarina
até o norte de Tocantins. Tudo isso está sendo projetado para implantação de esgotamento sanitário e tratamento de água, né? Estamos muito atrasados nessa frente aqui, mas isso é uma comparação do que somos. E esses dados, é interessante que nós pensemos nesses dados, como que eles representam, como que eles poderiam de ser no futuro, né? Evoluir esses dados. Bom, a indústria de projetos, né? Especificamente na indústria de projetos, depois de alguns anos trabalhando nela, eu vejo hoje claramente que nós podemos analisar a indústria de projetos e engenharia civil com 6 aspectos principais, né? Tamanho da empresa e áreas de atuação, né? O foco no tipo de cliente, né? O tipo de mercado que ela atua, o tipo de prática da própria empresa, a cultura organizacional dela e a estrutura societária, né? Eu não vou entrar em aspectos de estrutura societária, porque eu diria que falta para nós maturidade para nós chegarmos a outras estruturas societárias que nós estamos indo a passos largos, principalmente agora na época de pandemia, onde eu diria que times provisórios ou cooperativas de projetos estão sendo montadas, não são mais consórcios, né? Mas são grupos de pessoas que se estruturam, desenvolvem um projeto, cada uma cobra o que deveria e cada um desenvolve de uma maneira diferente de integração entre todas as equipes, né? De modo remoto, né? E síncrono, né? Vamos dizer assim. Bom, mas só para nós colocarmos, né, tamanho e áreas de atuação, né, fazendo a pesquisa no próprio mercado daqui de Curitiba, no mercado do Paraná, a gente vai levantando dados e a gente vai se surpreendendo com aquilo que nós vemos e como nós observamos, né? Os tamanhos variam tremendamente, desde o microempreendedor individual, a indústria do eu, né? A indústrias de pequeno a médio porte, com atuação em um número de disciplinas limitadas, como a minha atualmente, né? Conto com 25 engenheiros colaboradores, mais laboratoristas e mais desenhistas, e nós trabalhamos em algumas disciplinas, né, limitadas, né? Fazemos projetos de aeroportos, projetos geotécnicos estruturais, projetos geométricos de drenagem, de pavimentação, mas eu não pego todo o amplo aspecto da engenharia civil, né? Nós trabalhamos nessas partes aí, né? Existem também empresas de médio a grande porte, eu diria de médio porte até 150 colaboradores, tá certo? Atuando em múltiplas disciplinas, tá? E grandes a mega empresas, né? Onde nós teríamos essas megas empresas atuando em todas as disciplinas da engenharia. Eu conheço algumas, né, poucas, relacionadas a projetos de barragens, onde elas faziam todo o desenvolvimento do projeto hidráulico, elétrico, todo esse arcabouço, mas com a diminuição dessas mega obras, né, essas empresas elas começaram a se adaptar para outros ramos na engenharia. Veio a crise de 2014, desde 2014, do segundo semestre de 2014 até hoje, nós estamos andando de lado, mais ou menos, né? De lado, e essas empresas diminuíram muito em tamanho, né? E todas essas disciplinas, muitas delas foram eliminadas, cortadas ou muito reduzidas, a tal ponto que elas começaram a terceirizar essas empresas, né? E quando a gente pega em termos de porcentagem, né, nós vemos que, se nós pegarmos o universo de empresas da nossa região, nós vamos ver que vamos chegar mais ou menos parecidas, né? Microempreendedores individuais é a grande maioria, né? Geralmente hoje as empresas elas contratam terceirizados, né, como pessoas jurídicas, né? Então, o prestador de serviço, que antigamente era uma pessoa
com uma carteira assinada, que tinha uma perspectiva de carreira dentro de uma empresa, hoje ele é visto como um prestador de serviços, um subcontratado, né? Um terceirizado, vamos dizer assim, e ele é contratado como uma empresa jurídica. Então, ele não tem um vínculo único e exclusivo, às vezes, ele tem um vínculo de projeto, né? Aí, ao mesmo tempo, ele pega outros projetos de outras empresas e, às vezes, ele vai trabalhando, vai se juntando, ou seja, nós temos uma dinâmica de mercado, tá, que, às vezes, de dentro da academia, nós não temos essa visão completa como nós temos, né? Mas a grande maioria é essa, o grande microempreendedor individual, né? Nós temos as pequenas e médios portes, os escritórios de cálculos estruturais, empresas como a minha, né, que temos aí 25 engenheiros, mais pessoal de laboratório e de campo, tudo somado vai dar 30 pessoas, no máximo são pequenas e médias empresas, tá certo? Que vão constituir aí aproximadamente 25% desse universo dessas empresas, né? As grandes empresas de grande porte, em torno de 11%, tá? E essas megas empresas, 1%. Né? Eu encontrei várias multinacionais, né, que são megas empresas de projetos no exterior, que possuem escritórios no Brasil, mas com equipes reduzidas, né, e aonde o escopo dos serviços que elas prestam no Brasil é um escopo reduzido também. Geralmente, elas se limitam ao gerenciamento e todo o desenvolvimento do projeto que elas necessitam realizar, elas realizam com as equipes do exterior, né? Outsourcing, né? Desse ponto de vista. Bom, desse universo de tamanho e áreas de atuação, né, nós temos clientes, né? Basicamente privado, público, privado e público, né? Conversando com colegas, e nós chegamos aí a vários concorrentes nossos, existe mais ou menos, tá certo, um terço aproximado, tá certo, de empresas, tá, que não querem envolvimento com o poder público, tá certo? Elas trabalham dedicadas exclusivamente ao setor privado. Tem um contrato e trabalham exclusivamente para o setor privado, né? Conversando com alguns desses colegas, eles falam, não, o público é complexo, dá trabalho e, às vezes, o retorno que você espera não ocorre, né? Então, alguns escritórios de projeto evitam trabalhar com o público, né? Mas a grande maioria, eu diria para vocês, 68%, tá, trabalha com o público e o privado. Tanto as grandes empresas quanto as pequenas e médias empresas presta serviço tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público, tá certo? E desse universo, né, de projetos, eu diria que os maiores retornos são projetos de infraestrutura, cujo desenvolvimento se dá num período aí de 1 a 2 anos, né? Isso te dá uma previsibilidade de faturamento e fluxo de caixa que permite um melhor planejamento, né, das nossas equipes e uma estratégia de administração do próprio negócio de projetos, né? E eu encontrei, né, um único escritório que dizia que praticamente tudo que ele fazia era para o poder público. Ele trabalha exclusivamente através de concorrências públicas e desenvolvimento de projetos baseados nas concorrências públicas pelo Brasil afora, né? O estilo de prática, né? Isso também é uma coisa que me passava batido e que nós observamos no mercado e que, às vezes, de dentro da academia, nós não temos essa visão como nós deveríamos de ter, né? Nós vamos ter 3 tipos, né, basicamente, de empresas, né? Empresas altamente especializadas, né, onde ela
ela desenvolve projetos com alta expertise, né? Onde essa alta expertise é reconhecida no mercado como um conhecimento único, né? E geralmente os projetos, né, eles são fornecidos, o produto dessas empresas possui um risco muito bem controlado, né? Geralmente são produtos diferenciados, então o custo é alto, tá certo? E para o ponto de vista do escritório, é o que possui, que dá maior retorno, né? Ou seja, a pessoa quer o seu conhecimento, o teu produto é o seu conhecimento, e esse seu conhecimento, então, você consegue, então, traduzir num maior retorno, tá certo? Para efeitos de transferência da sua tecnologia, o uso dessa tecnologia para o mercado, né? Seríamos o que, em inglês, eles dizem de brain, né? Ou seja, empresas cérebros, né? Tá? O segundo tipo, né, de estilo de prática é aquele baseado, né, em protocolos de análise e de projeto, né? Requer qualificação técnica e treinamento da equipe, né? O custo é um custo de mercado, né? Sempre existe aquela luta entre qualidade, tá certo, o tempo e o custo, né? O risco do projeto é um risco reduzido e muito bem controlado, tá? São esses protocolos de análise que fazem com que uma empresa se difira da outra. Quem desenvolve cada protocolo são os seus responsáveis técnicos, o próprio corpo técnico da empresa, né? Eu brinco, né, lá com todos os meus engenheiros e falo, olha, aqui a gente faz cappuccino. Quer tomar café preto? Ou você vai para uma outra empresa que faça café preto, ou você abre tua empresa que faça café preto. Aqui é cappuccino. Então, os protocolos de análise e de projetos são definidos. Esses protocolos, eles têm que ser seguidos em todos os projetos de todos os clientes. É assim, então, que nós conseguimos garantir a qualidade dos serviços com o aumento e qualificação da equipe, né? Então, essa é a garantia de segurança de que, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, as equipes minhas que estão desenvolvendo os mais diversos projetos, elas estão seguindo os protocolos definidos por mim, de tal modo que os projetos por eles alcançados e terminados, quando passarem pela revisão da gerência, chegarem à minha mão para a minha revisão, eu tenho certeza que marcos de análise, tá certo? E o que a gente chama de cross-check, quando nós fazemos isso, vai estar praticamente correto, ou seja, a chance de erro é muito pouca, tá? Então, o risco é bem reduzido, né, e bem controlado nesse ponto, né? E o terceiro tipo de estilo de prática, né, que a gente encontra aquelas empresas que tratam um projeto como commodity, tá certo? Aplicando soluções de prateleira, né? Elas entram com um custo muito baixo, às vezes zero, né? Muito comum, às vezes, você encontrar, né, o canto da sereia, né? Contrata a execução comigo que eu te dou o projeto grátis, né? Para o leigo, né, ele quebra um paradigma fundamental da qualidade da engenharia, né, que é quem projeta não executa, quem executa não projeta, né? Então você tira a chance de vícios de origem ou vícios ocultos na elaboração de um projeto, tá certo? Evitando esse paradigma. Mas existem essas soluções de prateleira, tá? E é muito comum isso na prática nossa, tá? E aí o que acontece? A maneira dessas empresas se sustentarem é entrando com um custo de projeto baixíssimo, né? Uma rapidez de entrega e onde ela tem um menor retorno no projeto, porque o interesse dela não é a qualidade do projeto, o interesse dela é a venda conjugada ou casada de um outro serviço, aonde sim ela vai tentar tirar uma vantagem, tá certo? Através da entrega de um outro projeto. O que ocorre?
Nesse balanço, né, as soluções de prateleira, elas possuem um alto risco, né, principalmente quando da ausência de pleno conhecimento do meio físico, tá certo? E da região objeto de estudo, né? Então, é muito comum, né, empresas oferecerem soluções de prateleira em outras regiões às quais elas estão em expansão, entrando no mercado, tá? E essas soluções de prateleira não funcionarem naquela outra região específica. Tá? É muito comum que isso ocorra, né? Os desafios hoje do desenvolvimento tecnológico e da entrada da inteligência artificial, tá, dentro da indústria de projetos, tá, nós estamos observando que nós estamos caminhando rapidamente para o desenvolvimento de robôs, né? Então, como que esses robôs funcionam, né? Com base no banco de dados de projetos, onde entra com as características das sondagens, com as coordenadas geográficas da posição das obras, tá certo? E os tipos de solução, por exemplo, em projetos de escavações em meios urbanos, né? Profundidade de escavação, altura do prédio, com essas características básicas, tá certo? Esses robôs, eles, a partir do banco de dados de experiência da empresa, ele cruza essas informações e já daria uma pré-solução, que deveria ser analisada por um engenheiro e refinada, vamos dizer assim, por um engenheiro, tá certo? Por mais que o robô ele possa fazer um processo decisório, tá certo, com base num algoritmo de inteligência artificial, ele jamais substituirá o critério de decisão num ser humano, jamais substituirá o critério de decisão do engenheiro, tá certo? Quem dá a palavra final é o engenheiro, né? Então, o que ocorre na indústria de projetos? Hoje, grande parte dos nossos projetos são protocolos, tá certo? Eu diria para vocês que 10% dos nossos projetos é uma engenharia altamente especializada, é onde nós conseguimos os maiores retornos, porque nós somos chamados por causa da nossa expertise, né? Mas o core business nosso, tá certo? Eu diria para vocês que 90% ou 95% dos nossos projetos, tá, são protocolos de análise, tá? E o que ocorre? A robotização ela vai forçar grande parte desses projetos que hoje são desenvolvidos em protocolos de análise para commodities, tá certo? Na verdade, o robô ele vai criar as suas prateleiras, as suas soluções, as suas prateleiras, e aí, então, o que ocorre? O custo de análise e de desenvolvimento hoje de um projeto, tá certo? Ele vai diminuir, tá certo? Vai, com certeza vai, porque nós não vamos conseguir aumentar as nossas margens de lucro, tá certo? Para manter os custos operacionais, tá? Então, a tecnologia, ela entra, tá certo? E vai fazer esse desbalanceamento, tá? É um desafio que nós teremos pela frente, né? Então, hoje, os nossos modelos, né, são, além de serem tridimensionais e envolverem diversos aspectos da engenharia, né, envolvem também muito domínio de modelagem numérica, né, e também vai ter que envolver esse domínio de outras técnicas, por exemplo, como inteligência artificial, saber como que isso funciona e como que isso, até que ponto está correto, até que ponto pode estar errado, e saber identificar o erro, né? Então, o estilo de prática, eu não tinha essa visão e aprendi essa visão a partir do exercício da profissão mesmo,
né? Dentro da academia, nós não víamos isso. Eu achava que todo mundo era altamente especializado, tá certo? O mercado é diferente. Né? E nós vemos isso em tudo, tá certo? Em todos os aspectos. Né? Bom, outra característica que também nós não somos muito relacionados, tá? É com relação à cultura organizacional, né, das empresas. Né? Eu entrei numa aventura, né, e aí hoje eu tenho plenamente a visão, né, de uma cultura organizacional centrada na prática profissional, né, onde as características seriam a venda de serviços, né, e essa venda de serviços ela é fundamentalmente baseada na reputação do proprietário. Tá? No início, eu vendo serviços, a minha empresa vende serviços porque é o Eduardo Delavanze que está por trás da empresa. Tá? Tem uma vantagem, né, de você trabalhar na prática profissional, porque existe uma simplicidade de gerenciamento. Né? Tudo passa pelo seu conhecimento. Né? Uma desvantagem de uma empresa centrada na prática profissional, e é o que nós observamos muito no Brasil, é que geralmente a empresa morre na aposentadoria do proprietário. Né? O que ocorre? É muito comum nós observarmos empresas de projetos com 40, 50 anos de idade, na qual o primeiro grupo de proprietários se aposentando ou falecendo, tá certo? A empresa morre, porque os clientes não têm a confiança na linha sucessória de quem ficou com o negócio, às vezes os filhos, às vezes os genros, às vezes outros funcionários, eles não têm a mesma confiança, embora o serviço seja o mesmo, fosse o mesmo, tá? Do que a confiança depositada na reputação do proprietário original, né? O fundador da empresa. Né? Já a cultura organizacional que é centrada no negócio, né, ela pode até começar como uma prática profissional, né, mas ao longo do tempo ela consegue fazer uma transferência da confiança baseada na reputação do proprietário para a confiança do produto, projeto daquela marca. Tá? E isso é um grande desafio. Né? Ou seja, a empresa ela deixa de prestar um simples serviço e ela vende um produto, que é um projeto, com uma marca, tá certo? E essa marca, tá certo? Ela traduz uma tradição de qualidade. Essa uma parte do negócio que nós, às vezes, dentro da academia, nós não temos uma visão ampla, mas que também se aplica à academia. Né? As nossas universidades, em termos de tempo existencial, são muito jovens, tá certo? Mas nós já trazemos uma tradição de qualidade. E essa tradição de qualidade, ela vai aumentando ao longo do tempo. Né? Então, nós saímos de uma tradição ou de uma reputação do proprietário, baseada na reputação do proprietário, fazendo uma analogia, né, aos nossos cursos de graduação, baseada na reputação do professor, tá certo? Para uma tradição de qualidade da instituição. Né? O curso ele passa a ser muito maior do que os professores que o compõem, embora todo o corpo docente é importantíssimo para a manutenção, né, da qualidade, tá certo? Por quê? Porque nós construímos a história ao longo da vida, né, da nossa vida profissional. E quando nós chegamos ao final, né, nós temos que manter um legado. Né?
Então, a empresa, essa cultura organizacional centrada no negócio, né, eu consigo criar um legado, né, na qual esse legado é a transferência de expertise, qualidade e tecnologia para a continuidade do negócio. Então, a minha marca e o meu produto estão garantidos pelo legado que eu deixei, tá certo? Chegar para o pessoal e falar, olha, esses protocolos funcionam, tá certo? Aqui a gente vende cappuccino, tá? Então, você quer que a gente cresça mais, tem que ensinar quem está entrando agora a começar a entender a importância de fazer cappuccino, né? E todo mundo vai fazendo, nem que a gente faça o melhor cappuccino do mundo, tá certo? Aí a gente vai conseguir ganhar o mercado, né? Então, essa formação, né, de cima para baixo e ao longo do tempo é um legado que cada um vai passando através do outro, né? Quando esse legado é quebrado, a empresa acaba, né? Nós temos alguns casos, né, muito famosos, né, não dentro da área de engenharia civil, mas eu acho que um dos mais famosos era uma empresa de auditoria que era caracterizada como uma das 7 maiores do mundo, 6 maiores do mundo, que era a Arthur Andersen, que o legado, né, de sempre estar baseada, né, numa tradição de qualidade, de independência, né, de mostrar a verdade, foi quebrado, tá certo? Quando houve um conluio entre os profissionais dessa empresa e os profissionais de uma outra empresa da área de energia e petróleo e gás e assim por diante. Acabou a empresa, quebrou. Ela tinha 80 anos de existência, acabou, foi embora, tá certo? Por quê? Porque esse legado foi quebrado, né? A tradição se desfez. Então, às vezes, nós temos que sempre ter em visão isso daí, né? Qual é a tradição que eu estou construindo, qual é o legado que eu estou deixando. Eu espero que o legado que eu deixo seja um pouco melhor do legado que eu recebi, né? A diferença entre esses dois é a minha contribuição positiva, né? Bom, outra coisa que também eu fui entendendo é o mercado de atuação, né? Comecei atuando localmente, passamos para uma atuação estadual, regional, nacional, internacional. Daqui a pouco nós estamos já tendo vários projetos ao longo do mundo inteiro, tá? São oportunidades que passam, são oportunidades que devem ser muito bem ponderadas, mas a partir da hora que você tem a certeza e a segurança que todos os seus protocolos de desenvolvimento de projetos são consistentes e a qualidade é compatível com a qualidade excelente que você pode encontrar em qualquer parte do mundo, você compete de igual para igual em qualquer parte do mundo, né? Então, essa é a realidade, né? E independentemente do modelo de negócio, né, porque nós podemos ter várias combinações de negócios, empresas pequenas numa única, em várias disciplinas, grandes empresas numa única disciplina, vários modelos de negócios, né? Mas, independentemente do modelo de negócio, a sobrevivência sempre vai depender da valorização da excelência profissional, a valorização da inovação tecnológica, tá? A previsibilidade de comportamento do mercado, tá certo? Nós precisamos ter previsibilidade de comportamento, né? Senão, se nós não temos como prever o comportamento do mercado, nós não temos como fazer um plano estratégico, né? Nós vivemos de estratégias sempre sob pressão, né? Nós não temos um planejamento, um organograma e assim por diante, com metas e objetivos e indicadores consistentes, né? Uma outra coisa também que eu acho que é importantíssimo, né, é a equidade de operação, né, e de acesso aos mercados, né?
Porque o que eu digo equidade de operação? Né? Eu vou dar um exemplo. Né? A gasolina aumenta porque é uma commodity baseada no mercado externo. O custo dos nossos softwares, que eu tenho que pagar em dólar, que é baseado no mercado externo, tá certo? Varia conforme o câmbio. Mas o custo do meu projeto, eu não tenho como dolidificar. Eu tenho que cobrar em reais. Então, eu não tenho uma equidade de operação. Eu sou obrigado a pagar um combustível baseado, lastreado em dólar. Eu sou obrigado a comprar meus softwares lastreados em dólar, mas eu sou obrigado a cobrar os meus serviços em reais. Então, uma simples declaração de uma pessoa altera o câmbio e eu não consigo mais manter todas as minhas licenças em dia. Então, eu preciso ter equidade de operação e de acesso aos mercados. Né? Se eu tenho capacidade, se eu tenho condições, por que eu não posso ter acesso aos mercados? Né? Então, essa falta de equidade, ela cria automaticamente uma desigualdade. Tá? Essa desigualdade, ela vai se propagando em todos os aspectos, tá certo? Da engenharia e da nossa sociedade. Essa é a realidade. Né? Então, o que nós temos que fazer é equidade de operação. Tá? Do mesmo modo que me cobram lastreados em moeda estrangeira, que eu cobre meus serviços lastreados em moeda estrangeira. Ou me dê condições de que eu consiga manter uma empresa de engenharia em todas as operações dela lastreadas necessariamente em moeda estrangeira, me dê condições de que eu trabalhe de igual para igual. Né? Então, o que isso induz? Induz a um aumento da honestidade, porque ninguém vai trabalhar com licenças piratas, nada disso. Você automaticamente você equilibra isso. Mas isso independe somente do dono da empresa. Né? Isso tem que ser uma estratégia de nação. Essa é a condição, e é um dos pontos que, às vezes, de dentro da academia, nós não enxergamos isso. Né? E também que nós temos que observar a rapidez de adaptação aos cenários adversos. Né? Ninguém esperava a pandemia, né, em janeiro do ano passado, final de janeiro do ano passado, começou a pandemia. Né? Nós estávamos entregando o projeto de expansão da pista de pouso e decolagem de Foz do Iguaçu. Então, eu fui chamado, né, pelo operador do aeroporto a fazer uma inspeção de campo junto com as empresas consorciadas que iriam desenvolver o projeto de expansão da pista de pouso e decolagem de Foz do Iguaçu. Então, eu fui para lá. Quando eu voltei num voo da Gol, onde os únicos brasileiros do voo eram os 2 pilotos, as 3 pessoas de tripulação de cabine e eu. O resto era tudo chinês. Então, quando começou no início da pandemia, eu voltei num voo, tá certo? Devia ter, era um Boeing 737-800, devia ter pelo menos uns 160 chineses dentro do voo, tá certo? E eu fui lá, sentadinho, né? Sei lá se tinha o vírus, se não tinha o vírus, mas a gente teve que se adaptar a esses cenários adversos. Todo mundo em home office, a mudança dos ambientes colaborativos, a rapidez de adaptação é necessária, principalmente no mundo atual. E, às vezes, isso, de dentro da academia, nós não vemos. Né? Nós não tínhamos, talvez, essa percepção de que muitas coisas poderiam mudar e, mesmo assim, funcionar com essa capacidade de inovação e adaptação que todos nós temos. Bom, eu vou fazer um paralelo interessante, né, com a engenharia civil da UEL. Né? Através desse histórico todo
de empreendedorismo e desenvolvimento que o Carlos apresentou, né, é facilmente observável, né, se nós pesquisarmos aí, que começou como um sonho, tá certo? Virou uma realidade, virou um vetor de desenvolvimento, um centro de excelência e uma escola de formação de talentos e uma referência internacional. É isso. Você encontra engenheiros formados pela UEL nas melhores empresas de engenharia do país, você encontra empresas, entre as melhores empresas de engenharia do país, fundadas por ex-alunos da UEL. E nós encontramos ex-alunos da UEL, tá certo? Como professores em universidades europeias, trabalhando em empresas estrangeiras. O que eu posso dizer para vocês é parabéns a todos vocês. Vocês ajudaram a construir uma referência internacional. É verdade. Somente com 50 anos. Né? Enquanto as universidades europeias, certo, norte-americanas, até peruanas, têm 150, 200 anos de idade, as nossas universidades, nós temos 100 anos, 110 anos, as mais velhas, né? E 50 anos a UEL, e já conseguimos dar um passo tremendo na história. Parabéns. E o que nós podemos ver é que o legado que nós recebemos nos ajudou a manter a tradição e a entregarmos o bastão com um legado um pouco melhor. Eu acho que isso é um ponto que nós temos que meditar, né? E é importante, por exemplo, como o professor Aron muito bem pontuou, né? Pararmos nos jubileus e meditarmos, né? Conseguimos melhorar o legado da nossa instituição, né? Conseguimos criar uma tradição melhor? Sim, consequentemente sim, né? Com certeza sim, né? Esses pontos vermelhos foram onde eu identifiquei, tá certo? Onde tem esses pontos vermelhos, tem pessoas de vocês lá, tá certo? Ou como professores, tá certo? Ou como pesquisadores, ou como engenheiros. Tá? É um orgulho para a escola. E garanto que eles só estão lá porque o embrião de toda a formação profissional deles, que é a graduação, foi feito de um modo excelente. Essa é a realidade. Muito bem. O legado, né? O legado que deixamos é como um farol, né? Que norteará quem está construindo a tradição. Né? Carlos se aposentou, passou o bastão para o próximo, tá certo? E o próximo que está entrando virou e falou assim, cara, o Carlos chegou até ali. Pô, será que eu consigo ir um pouco mais além? Né? Então, o legado e tradição é importantíssimo, tá certo? E as nossas instituições estão conseguindo transferir isso e criar isso. Né? E isso é muito bom. Né? Bom, mas todos nós temos desafios. Né? E eu também coloco aqui alguns desafios, tanto a nível pessoal, como a nível institucional, como também a nível nacional. Pessoal, né? O que eu diria, um grande desafio, principalmente hoje, né, é nunca perder a verdade de vista. Tá? Principalmente que nós estamos na época da falsa verdade, ou como o pessoal fala, a pós-verdade, né, onde cada um cria a sua própria verdade, negativo, tá certo? Nós temos que saber distinguir o que é fato, ou seja, verdade, do que é opinião, que é um ponto de vista. Às vezes, o mesmo fato, visto de pontos diferentes de observação, vai gerar opiniões diferentes. Tá? Mas nós nunca podemos perder a verdade de vista. Mas hoje nós observamos que existe uma luta para que a verdade seja perdida. Nós nunca podemos perder isso, é um desafio pessoal. Isso começa, por exemplo, na minha opinião, pela honestidade nas relações humanas. Né? Entender que o diálogo do conhecimento, né, baseia-se no princípio de transmissão da verdade. Né? Tanto de quem ensina, como de quem aprende. Né? Então, uma vez eu dando aula à distância, né, eu só vejo bolinhas, várias bolinhas, né? Porque todo mundo fecha a câmera. Né? Às vezes você faz uma pergunta, ninguém responde. Você não sabe se a pessoa está do outro lado
e ela está, vamos dizer assim, de corpo presente, mas de mente ausente, ou se ela está de corpo e mente ausente. Né? Então, eu brinquei com eles e falei o seguinte, gente, olha, o negócio é o seguinte, se eu dissesse para vocês que todo o conhecimento que eu vou passar para vocês aqui nas aulas é mentira, alguém viria? Não, ninguém viria. Ninguém vai perder tempo ouvindo mentiras. Então, a transmissão do conhecimento, ela passa pela transmissão da verdade. Nós passamos aquilo que é considerado correto. E essa transmissão e esse aprendizado ocorre quando quem aprende transmite para nós, de modo verdadeiro, a quantidade do aprendizado que teve. Tá certo? Então, essa quantidade, essa relação de transmissão da verdade, ela é recíproca entre o professor que ensina ou o dono, proprietário da empresa que apresenta os protocolos e treina os seus colaboradores, como os seus colaboradores que devem aplicar aqueles protocolos para desenvolver os próprios projetos. E não fazer da cabeça dele ou fazer alguma coisa errada, esconder e achar que tudo bem, faz qualquer coisa, entrega qualquer coisa. Não. Por isso que, às vezes, do ponto de vista de transmissão da verdade ou do diálogo do conhecimento, a cola não se aplica. Essa é a realidade. A cola é a mentira. Até porque, se nós aplicamos uma avaliação e todos os alunos vão mal, do ponto de vista de transmissão do conhecimento, tá certo? A culpa maior talvez seja até a minha, que eu não consegui encontrar uma forma de mostrar a importância de absorver aquele conhecimento por parte do discente. Agora, o discente também tem que ter o comportamento de não se enganar. O objetivo não é ter um diploma, o objetivo é ser engenheiro. Né? Então, a transmissão, o diálogo do conhecimento passa, né, pela transmissão da verdade. E o desenvolvimento científico e tecnológico somente ocorre na liberdade e na humildade. Né? Se nós não temos liberdade, nós não criamos. Essa é a verdade. Né? E por que humildade? Porque a gente precisa tentar, errar e recomeçar. A pesquisa, o desenvolvimento é tentamos, erramos, corrigimos e recomeçamos. E para observar o erro, voltar e começar tudo de novo, precisa de humildade. Caso contrário, nós paramos na nossa própria soberba e nós não fazemos mais nada. Né? Então, nós não podemos ter o medo de errar, nem a soberba de não querer recomeçar. Então, a humildade é uma característica básica. Liberdade e humildade. Se nós não temos liberdade, nós não criamos. Para que eu vou criar para o outro? Se eu não tenho a liberdade de usufruir dos meus conhecimentos e ter uma remuneração justa por aquilo que eu desenvolvi, por que eu vou criar? Essa é a realidade. E nós temos que estar aberto à diversidade de opiniões. É sempre bom, é ótimo ter a discussão, ter um outro ponto de vista. Não nos fecharmos em nós mesmos. Chamar outros colegas para dar a opinião. Né? O que você acha? Tá certo? E não ir para o embate, mas para o diálogo. Pensar, meditar, né? Como que nós podemos fazer diferentes e assim por diante. Os desafios institucionais. Né? Jamais perder o porquê da sua existência. Né? A minha empresa, o porquê da existência dela é dar lucro. Ela não é uma ONG, eu já falei, tá certo? E nós, para vários dos meus gerentes, eu falo, nós não somos ONG e também nós não somos um escritório de psicologia do cliente. Nós somos uma empresa de engenharia. Né? Nós temos que entregar um produto de qualidade num prazo correto, por um preço justo. Então, eu não posso ficar
com discussões filosóficas, porque agregando horas de equipe técnica, quem é que paga? Né? Do mesmo modo que eu tenho que ter sempre o porquê da minha existência como empresa, né? Nós, como instituições de ensino, né? Nós não podemos perder o porquê da nossa existência. Né? Existimos a partir dos cursos de graduação. Essa é a realidade. Formar profissionais, graduar profissionais, né? Para o mercado. Né? Lê do engano de nós quando nós queremos só nos concentrar na pesquisa. Né? A nossa existência é a graduação, e nós vamos conseguir encontrar esses talentos tão valiosos lá. É lá que a gente começa a criar os talentos. Né? E jamais perder de vista as necessidades da sociedade em que a gente se insere. Né? Do ponto de vista de uma empresa de engenharia, entregar projetos de engenharia corretos, sem vícios. Né? Desenvolver projetos de engenharia que geralmente são os realmente necessários para as situações de campo. Né? Em termos de instituições de ensino, nós somos o quê? Uma instituição formadora de pessoas para o mercado de trabalho. Saber identificar e desenvolver os talentos de cada um. Né? Eu tenho, por exemplo, uma engenheira que ela tem um talento fantástico para a parte de comercial, tá certo? Eu desenvolvo o talento dela. A gente tem que saber identificar e desenvolver os talentos de cada um. Né? Atrair talentos externos. Né? Do mesmo modo que a professora Raquel foi atraída para Londrina, tá certo? É um talento externo, tá certo? Traz diversidade, traz diferenças de pensamentos, abre a amplitude de visão do universo que às vezes nós estamos inseridos. E isso é muito sadio para todos nós. Desenvolver sempre um espírito empreendedor. Né? Nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Né? E o medo é tão entranhado, a política do medo é tão entranhada, né, que hoje as pessoas elas procuram não empreender, né, porque nós podemos ser empreendedor no universo onde nós nos encaixamos, tá certo? Um pesquisador é um empreendedor nato, tá certo? Mas, por exemplo, foi gozado porque o Carlos falou do inclinômetro, né? E à época, o Carlos pode me corrigir, né? A empresa querendo doar o inclinômetro e o jurídico dizer não, eu não posso aceitar uma doação porque não pode ser, não pode ser. Ninguém doaria um instrumento assim, não. Deve ter alguma coisa errada, deve ter um contrato de manutenção escondido que não pode ser. Não. Nós não podemos ser reféns, tá certo, do medo. Nós não podemos ser inconsequentes, nós não podemos ser desonestos, mas nós temos que manter e desenvolver esse espírito empreendedor. Errar é humano e faz parte do desenvolvimento humano. É necessário que nós tentemos. Né? Se Colombo tivesse medo de água, ele jamais teria descoberto a América. É verdade. Tá certo? Temos que ter esse espírito empreendedor. Né? Entender que a excelência institucional é uma consequência da excelência pessoal. Né? Eu consigo manter a excelência da minha empresa através de ensinar, né, e também cobrar a excelência pessoal e profissional de cada um. A excelência profissional ela começa na excelência pessoal. Né? Eu brinco com os meus alunos, né, e falo para eles que a excelência profissional é inversamente proporcional à preguiça de cada um. Quanto mais preguiçoso, menos excelente profissionalmente será a pessoa. Quanto mais diligente, mais excelente será. Tá certo? Criar empatia e gratidão em seus colaboradores. Eu acho que isso daqui é uma das grandes, um dos grandes desafios. Né? Se nós criarmos empatia e gratidão em todos os nossos alunos, com o sucesso profissional deles, eles vão ter
gratidão com a instituição que lhes formaram. Então, eles vão poder contribuir, tá certo, indiretamente com as instituições. Tá? E isso é importantíssimo. E isso é um dos grandes desafios institucionais. Na Federal do Paraná, eu não vejo isso. Tá certo? Eu também não vejo, eu não sei se vocês conhecem as outras universidades, se a gente consegue, se existe alguma universidade que consegue criar e induzir esse sentido de gratidão para com ela dos seus graduados, né? Os filhos voltando à mater. Né? Muito bem. Os desafios nacionais. Né? Eu peguei esse mapa aqui do IBGE, né, onde mostra a distribuição populacional brasileira. Tá certo? Cada bolinha dessa, cada pontinho desse, são 10 mil habitantes. Né? E o que nós observamos hoje como desafios nacionais, né, mudança do regime hídrico e exaustão dos aquíferos. Está todo mundo ali naquela área laranja, ali sobre seca. Né? E está todas as empresas fazendo poços profundos. E todas as empresas, para manter a produção, já que não tem água de fornecimento nos sistemas atuais, bombeando e bombeando e bombeando. Tá certo? Então, nós podemos ver um impacto que ocorrerá, tá certo, nas nossas populações. Tá? Se não bastasse isso, né, sismos, nós sabemos, né, Londrina teve alguns casos de sismos há uns tempos atrás, Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo, está começando a ocorrer sismos com mais frequência, tá certo? Existe no Rio Grande do Norte, uma parte do Piauí e assim por diante. Tá? Então, isso daí é uma realidade que nós estamos observando. Então, como que os nossos projetos, as nossas obras, como que a nossa engenharia vai se adaptar para essa realidade que nós estamos começando a observar, né? Erosão costeira, né? E consequência do aumento do nível dos oceanos, se tal como o qual está ocorrendo o aumento dos oceanos, como todo mundo está prevendo, tá certo? Nas regiões das falésias, toda essa parte de erosão costeira vai acabar tendo um impacto onde nós temos uma concentração de população altíssima, tá? Pelos próprios dados do IBGE. Então, isso são desafios nacionais. Né? São desafios onde todos nós, como docentes, formadores de engenheiros, formadores de profissionais para a massa crítica do nosso Brasil, nós temos um papel fundamental de preparar e nos preparar simultaneamente para enfrentamento disso. Quais são as possíveis soluções que nós podemos ter para todos esses problemas reais que nós temos? Também, outra questão que eu coloco, né? Um convite para a inovação tecnológica. Eu termino fazendo um convite para a inovação tecnológica, com 6 regrinhas básicas. Né? A primeira regra básica, acho que todos nós já sabemos, né? Todos nós podemos fazer ciência de qualidade. Não requer dinheiro, né? Mas humildade, vontade, determinação, paz e alegria. Né? Isso foi comprovado, né, pelo professor, tá certo? Esqueci o nome, Mori, né, que saiu da CESP e decidiu ganhar 1/3 na UEL, mas ele tinha um objetivo: ver a verdade, entender o material, né, trabalhar com aquilo. E ele sempre trabalhou com humildade, vontade, determinação e, principalmente, paz e alegria. Sem paz e sem manter a alegria, não se cria nada. Né? Não é na guerra que nós vamos conseguir construir tecnologias capazes de minimizar os impactos de todas essas mudanças que nós estamos tendo na nossa sociedade atualmente. A regra número 2, né? Sempre começar do mais simples, né? E complexar até o nível necessário, né? E não desejável. Né? Às vezes a gente quer já sair com a mais alta grau de complexidade das nossas equações. Não, vamos começar do mais simples, né? Observar do mais simples. E quem sabe se não passou alguma coisa muito grande no mais simples, despercebida até hoje. Né? Jamais ultrapassar o nosso nível de conhecimento. Né? Ou seja, quando eu não entendo alguma coisa que está acontecendo, um fato que eu observo e eu não entendo, eu tenho que estudar. Eu tenho que aumentar o meu nível de conhecimento. Aí eu chego
na fronteira do meu conhecimento e vou elevando ela até a fronteira do conhecimento do estado da arte do meu campo de atuação. Então, jamais ultrapassar, eu não sei de onde veio essa equação, mas eu vou usar porque, sei lá, falar no que funciona. Não, não ultrapasse o seu nível de conhecimento. Procure entender, procure compreender, tá certo? E não se deixe levar por opiniões, né? Seja convencido por fatos. Tá? O difícil é quando a pessoa, tá certo, na soberba dela, diz que a opinião dela é a verdade. Não é. Né? Porque se é a verdade, qualquer um também poderá alcançar o mesmo resultado. Tá? Então, se a apresentação é complexa, tem alguma coisa errada. A apresentação ela tem que seguir uma regra muito clara, né? Fazer tudo de modo claro, conciso, concreto e completo. Né? De tal modo que cada um que veja, ele vai analisar todos os aspectos possíveis e ele vai ver sempre clareza, sempre vai ver concisão, ou seja, o famoso não existe o enchimento de linguiça, tá certo? Conciso, concreto e completo. Todos os aspectos são abordados. Né? Bom, eu termino então, né, por começar do mais simples aqui. Raquel, Carlos, né, o pessoal aí de solos, de geotecnia, né, todos nós que trabalhamos com solos não saturados, né, nós sempre começamos fazendo o equilíbrio, né, isso do modelo de Kelvin. Né? Então tem lá um Kelvin, um modelo de Kelvin, uma coluna capilar e assim por diante. Bom, beleza, um kelvímetro, eu chamo disso de kelvímetro. Né? Pô, mas nunca ninguém fez um kelvímetro, né, para saber se todas essas forças atuantes realmente estão lá. Né? Bom, eu montei um kelvímetro, tá certo? E não precisou de muita coisa. Tá? Eu fiz os custos, 500 tubos capilares, tá certo? Custa R$ 49. Tá? Eu preciso de 500, tá certo? Então, em tese, estou pagando menos de 4 centavos num tubo capilar. Né? Eu tenho uma esponja de poliuretano, que eu pego um pedacinho dela, tá certo? Que custa R$ 1,50. Um vial de fundo chato, que custa R$ 2,50. Uma régua de aço, que foi o meu sistema de aquisição de dados mais caro, R$ 25. Tá certo? Então, eu posso ter um kelvímetro. Né? Eu coloco a água vai subir por dentro do tubo capilar, e eu vou ter a minha altura, a minha sucção matricial, tá certo? Depois disso, então, eu posso fazer a minha sucção osmótica. Né? Faço um modelo aproximado, tá certo? Da minha sucção osmótica. Então, eu tenho uma parte da minha sucção matricial, mais a minha osmose, eu vou ter minha sucção total. Né? Então, eu digo, né, eu fiz o primeiro experimento, eu falei, bom, eu vou botar a concentração de sais num macroporo, que seria o reservatório, que seria o fundo do vial, vou colocar a gota de água deionizada lá em cima, e ao longo do tempo eu vou tentar ver a osmose acontecer. E o primeiro modelinho eu fiquei esperando e não vi nada. Né? Então, a gente viu que o modelo que nós achávamos de como ocorreria a sucção osmótica, né, entre o microporo e o macroporo, tá certo? Era errado, nós consertamos o modelo, tá certo? E fizemos com o sal no microporo concentrado, tá certo? E aí fizemos os equilíbrios de força, a coluna d'água, que seria a minha sucção matricial, a coluna total como minha sucção total. Né? E aí a gente observa o seguinte na foto da direita, só para terminarmos. Né? Eu tinha minha coluna de sal seca, as moléculas de água elas atravessam a coluna relativa à minha capilaridade e migram para o sal, e o potencial osmótico é tão alto que eu vou, além de saturar o sal, eu vou criando uma coluna de água abaixo da coluna de sal, pressionando a bolha de ar a tal ponto que na sucção osmótica e sucção matricial eu possa ter pressões de água positiva. Está ali a bolinha de ar, ó, tá? Na base
o nível d'água do meu reservatório maior, tá certo? Então, eu posso ter uma sucção total, na qual a minha sucção osmótica é maior do que a minha sucção matricial, e a minha sucção matricial, na verdade, eu posso ter pressão de água positiva, porque, veja, a minha bolha de ar, né, externamente a ela, eu tenho uma coluna de água, tá certo? Que é uma pressão de água positiva. Tá? Então, a partir de um kelvímetro, tá certo? Para tentar entender o papel da sucção osmótica, pelo balanço de forças e assim por diante, tá? A gente chega, então, numa formulação matemática ajustada, né? Onde eu tenho a minha sucção matricial, a diferença entre a pressão de água, de ar e de água, mas também a minha sucção osmótica, aquela bolinha de ar no meio, ela diminui a minha pressão, a minha sucção osmótica, tá certo? Devido ao meu potencial osmótico, ela contribui para a diminuição desse efeito. E aí eu tenho a minha sucção total, né? Ajustada, né? E aí a gente, quando pega o nosso modelo com a formulação matemática ajustada, ele passa, então, nós comparamos com os dados publicados aí por outros colegas, e nós vemos se a nossa formulação matemática ela bate ou não bate, tá certo? Então, nós temos aí tentativa e erro e ajustes, e levando o experimental e o teórico simultaneamente. Eu vou terminar, tá certo, com uma simples frase: jamais deixeis de sonhar, tá certo? E toca a bola, tá certo? Sonho sempre, paz e alegria. Muito obrigado. Eduardo, parabéns pela palestra. Obrigada aí